Oi gente, Cláudia Cury do canal Mrs Crochê, tudo bem? Eu tenho essa roupinha da minha cachorra, eu vou colocar uma foto dela vestida com essa roupinha para vocês terem uma noção melhor de como ela fica, como ela veste bem. E agora eu quero fazer uma outra roupinha, não para ela, é para minha outra cachorra que é muito maior. Eu vou colocar a foto das duas juntas para vocês verem a diferença de tamanho. Então quer dizer, vocês vão poder fazer a roupinha do tamanho que vocês quiserem. Vocês vão precisar de 3 medidas. Ao redor do pescoço do seu cachorro, a medida que vai do pescoço até a base da cauda, antes de chegar na cauda, e uma terceira medida eu vou mostrar para vocês aqui no meu celular. Você vai pegar a medida acima da pata do seu cachorro até a coluna e dobrar essa medida, ou seja, toda essa parte que vai ser a capa do seu cachorrinho. Eu não me lembro que linha eu usei para fazer essa roupinha aqui da minha Jack Russell, mas para fazer essa outra eu vou usar essa linha que é Impeccable. O tex dela é 490. A gente vai começar pela gola e depois a gente vai crescer com o trabalho. Para fazer essa segunda roupinha, eu vou começar, para fazer a gola, eu vou usar a agulha 3,75, porque eu quero a gola mais justinha, mais encorpadinha, e o resto da roupa eu vou usar a agulha 6 milímetros. Mas você pode usar a agulha que você quiser e a linha que você quiser também, porque como é através de medidas, você pode usar a agulha que quiser. E outra coisa, essa roupinha que eu vou fazer agora, né, essa segunda, eu não vou fazer com esse orifício que é para passar a guia do seu cachorrinho. Mas eu vou ensinar vocês como fazê-la e você vai precisar dessa quarta medida, caso você queira fazer esse orifício, mas você vai ter que pensar onde você quer localizá-lo, porque algumas guias, aquele tipo de peitoral, né, às vezes você precisa que a argolinha saia mais aqui no meio da roupinha. Então você vai precisar dessa medida também, ou você vai experimentando no seu cachorro à medida que você for desenvolvendo o seu trabalho, tá bom? Eu vou explicar direitinho como fazer esse orifício. Eu vou começar prendendo a linha na agulha e vou fazer 11 correntinhas. 1, 2, 10, 11. Eu vou fazer essa roupinha com a mesma medida que essa primeira que eu fiz aqui. Se o seu cachorrinho for daquele tipo pug, que quase não tem pescoço, né, a cabeça já emenda com o corpo, você pode fazer menos correntes. Tá? E se o seu cachorro é aquele cachorro que tem o pescoço bem longo, tipo galgo, você pode fazer mais correntes para essa parte que vai ficar ao redor do pescoço do cachorrinho. Tá? Vou fazer da mesma forma, mesmo essa minha cachorrinha sendo maior que a Jack Russell. Fiz 11 correntes, você pula a última corrente que você fez e na seguinte você vai fazer um ponto baixo. Introduz, busca lá de trás, dá a laçada, passa por dentro das duas. Próxima corrente, introduz, busca lá de trás, tira as duas. Continua com essa sequência a carreira inteira. 9, 10 pontos baixos no meu caso. Faz uma corrente, vira o seu trabalho. E agora, para ficar desse jeitinho sanfonado, a gente vai trabalhar apenas pegando a alça de trás dos pontos. Pula essa última corrente que você fez, né, a correntinha da virada, e no próximo ponto, pegando só a alça de trás, você introduz, busca lá de trás, dá a laçada, tira as duas alças. Sempre pegando só a alça de trás. Agora o último ponto que você estiver fazendo, não pega só a alça de trás não, pega as duas, tá? O acabamento fica melhor. Buscou lá de trás, termina o ponto baixo, faz uma corrente e vira o trabalho, pula essa correntinha que você fez e na próxima repete a mesma coisa, pegando só a alça de trás, faz o ponto baixo. E agora você vai repetir isso várias carreiras. Não tem o número exato de carreiras, porque vai depender
da grossura do pescoço do seu cachorro, né? Se é um cachorro mais gordinho, com o pescoço grosso, você vai ter que fazer muitas carreiras. Se é um cachorrinho mais magro, com o pescoço mais fininho, você vai fazer menos carreiras. Último ponto, pega as duas alças, termina o ponto baixo e repete essa sequência. Seguir com o meu trabalho, o pescoço da minha cachorra tem 41 centímetros. Eu já estou com 35 centímetros de comprimento aqui. Você tem que levar em consideração que o trabalho em crochê, ele estica. Olha só, tava com 35. Só de eu dar essa puxada, já passou para 40 centímetros. Então, você que sabe se você vai querer ele mais justinho no pescoço do seu cachorro ou mais frouxo. Vou terminar da mesma forma, o último ponto pegando as duas alças, faço uma corrente, viro o trabalho, neste primeiro ponto que você tem, pula a corrente, né? Você introduz, busca a outra beirada, cuidado para não torcer seu trabalho, tá vendo? Introduz lá no primeiro ponto, e faz um ponto baixíssimo. Busca lá de trás, passa por dentro daquele lado e deste lado e por dentro da argola que está na sua agulha. Faz isso em todos os pontos. Introduz aqui neste trabalho que está na frente. No próximo, você introduz, buscou, passa em todos e no que está na sua agulha. Faz isso toda a carreira para a gente fechar a gola agora. E o último faz a mesma coisa. Lá no último ponto mesmo, um pouquinho antes desse rabinho, tá vendo? Você busca e faz a mesma coisa e uma corrente e pode cortar a linha. Pronto, a gola agora já está pronta. Deixa eu só falar uma coisa com vocês. Onde a gente uniu os dois lados, forma um gordinho aqui, tá vendo? E do outro lado fica perfeito. Então, joga esse gordinho para dentro da gola, para todo o entorno aqui do pescoço ficar bonitinho. Se você não vai trocar de cor, você já está com a linha aqui onde você uniu, né? Os dois lados. Você vai começar com o meio ponto alto aqui. Eu vou mudar de cor e vou mudar de agulha também, como eu avisei no início do vídeo. Eu estava usando a 3,75, agora eu vou usar uma bem mais grossa, né? Vou usar 6 milímetros. Você pode unir a sua linha nova do jeito que você preferir. Eu vou unir direto com o meio ponto alto. Então eu dou a laçada, venho aqui próximo daquele gordinho, introduzo a minha agulha e busco para fazer o meio ponto alto. Dou a laçada e termino o meio ponto alto. E agora eu vou fazer um meio ponto alto acima de cada carreira que eu tenho aqui. Cada gordinho desse é formado por 2 carreiras, certo? A gente foi e voltou, foi e voltou. Então você vai fazer um meio ponto alto acima de cada carreira. Eu tenho 56 carreiras, vou ficar com 56 meio pontos altos. Terminando aqui a primeira carreira de meio pontos altos, vou fazer o último e vou fechar no topo deste primeiro meio ponto alto que eu tenho. Busquei, fecha com ponto baixíssimo. Faz uma corrente e um meio ponto alto neste primeiro ponto que você tem aqui embaixo. E agora você vai fazer um meio ponto alto acima de cada meio ponto alto que você tem. Nós vamos fazer no total 5 carreiras, tá? Essa é a segunda, né? Então, quando eu estiver terminando a 5ª carreira de meio pontos altos, eu volto.
Terminando a quinta carreira de meio pontos altos, falta um ponto ainda aqui. Esse ponto onde está saindo a corrente você nunca faz, tá bom? A não ser que a receita peça. Fecha com um ponto baixíssimo no topo do primeiro meio ponto alto, uma corrente, um meio ponto alto nesse mesmo. Agora a gente vai fazer uma sequência de meio pontos altos, mas não vamos dar a volta completa. A gente vai fazer de acordo com a medida, aquela terceira medida do seu cachorro, acima da pata, né, da coxa da pata da frente até a coluna, e aí você dobra essa medida. A medida da minha cachorra, de uma pata até a outra, deu 35, 36 centímetros mais ou menos. Eu já fiz alguns pontos, a medida dela foi 35, então eu vou colocar aqui 17,5 e vou marcar que vai ser o meio do meu trabalho aqui. A coluna dela vai ficar bem no 17,5 para eu alcançar os 35 centímetros. Aqui vai ser o meio. Agora eu vou contar o número de pontos que eu fiz aqui e vou fazer do marcador para cá. Faça da mesma forma, de acordo com a medida do seu cachorro. Bom, agora você vai fazendo o número de carreiras que você precisa, mas leve em consideração que você vai ter que fazer diminuições, algumas carreiras de diminuições, e deixar uma margem também para esse acabamento, que você pode fazer esse acabamento só com uma carreira, como eu fiz nesse daqui, ou você pode fazer um acabamento mais largo, né, com 2, 3, 4 carreiras para essa faixa ficar mais larga. Aí é o seu gosto. Olha só, você vai fazendo as carreiras até quando chegar na linha da cintura do cachorro, porque depois disso a gente vai fazer algumas diminuições e você tem que deixar um espacinho para esse acabamento. A gente vai fazer várias carreiras, não tem o número exato porque vai depender da medida do seu cachorro. Quando chegar neste último ponto, você faz uma corrente e vira o trabalho, e agora a gente vai fazer um meio ponto alto em todos os pontos que a gente tem. E você vai terminar as carreiras e começar as próximas sempre da mesma maneira. Faz o meio ponto alto em todos os pontos. Esse último, cuidado para não pular, ele fica mais tombadinho para trás, tá? Faz ele também, senão você vai fazer diminuições e não pode. Uma corrente, vira o seu trabalho. Se você quiser mudar de cor, ainda tem 2 pontos aqui, esse e aquele último que fica tombadinho. Você começa o meio ponto alto, dá a laçada, introduz pegando as 2 alças, busca lá de trás, e para terminar o meio ponto alto, você busca a nova cor que você vai usar. Termina o meio ponto alto, faz uma corrente, que é a da virada, vira o seu trabalho e começa com os meio pontos altos, um em cada ponto. Depois de fazer alguns pontos, você corta a linha que você vai parar de trabalhar, puxa um pouquinho cada uma delas e dá um nó, mas não aperta muito não, para não deformar os pontos, tá? Daí o segundo nó você pode apertar um pouco mais. Depois você esconde a amarela na amarela e a laranja aqui por dentro da laranja, depois que você fizer mais um pouquinho de pontos. Então, dessa forma que você vai trocando de cor no decorrer do seu trabalho. Bom, então eu vou seguir aqui com o meu trabalho. Na próxima carreira, eu vou ensinar vocês a fazer aquele orifício, caso vocês queiram, para passar a guia do seu cachorro. A gente tem que chegar até no meio, mas eu não vou fazer nessa carreira, não, vou fazer na próxima. Então eu fiz 21 pontos aqui, no meu caso, né, para eu alcançar o centro. Daí você faz uma corrente, pula um ponto aqui embaixo e faz o meio ponto alto no seguinte. Dessa forma você fica com o buraquinho, tá vendo? E você continua fazendo os meio pontos altos normalmente. Na próxima carreira, você faz o meio ponto alto antes do buraquinho, né, no último meio ponto alto, um meio ponto alto aqui dentro e um meio ponto alto no próximo ponto que você tem.
Se você precisa que esse orifício fique maior um pouquinho, você vai pular 3 pontos. Aí você termina esse último meio ponto alto, faz 3 correntes, porque você vai pular 3 pontos. 1, 2, 3. No 4º ponto, você faz o meio ponto alto. Então, de acordo com o número de correntes que você fizer, você pula aqui embaixo. E daí, quando você for fazer a próxima carreira, você faz o meio ponto alto aqui. Se você pulou 3 pontos e fez 3 correntes, você faz 3 meio pontos altos. Mas eu não vou fazer buraquinho, então eu vou continuar com o meu trabalho. Pessoal, segui aqui com o meu trabalho. Vou começar a fazer as diminuições agora e vou explicar para vocês como a gente vai fazer. A gente vai começar o meio ponto alto neste primeiro ponto. Então, dá laçada, introduz a agulha, busca lá de trás e não termina o meio ponto alto. Introduz no próximo ponto, busca a linha, ficou com 4 argolas na agulha, dá a laçada e passa por dentro das 4. Vamos fazer isso só nesses 2 primeiros pontos, 2 meio pontos altos fechados juntos. E agora você continua normalmente trabalhando os meio pontos altos, um meio ponto alto em cada ponto que você tem. Terminando a primeira carreira de diminuições, tenho 3 pontos aqui. Vou fazer um meio ponto alto até eu ficar com 2. Fiquei com 2, nós vamos repetir igualzinho a gente começou essa carreira. Eu vou começar o meio ponto alto, buscou, não termina. No próximo ponto, você introduz, buscou, dá a laçada e tira as 4 argolinhas da agulha. Faz uma corrente, vira o trabalho e agora você continua fazendo essas diminuições tanto no começo da carreira quanto no fim da carreira. Nessas diminuições, cuidado, viu? Porque aqui no trabalho, antes da gente fazer diminuições, o trabalho estava bem retinho. Agora ele começa a ficar inclinado. E você sabe quando você está nos 2 últimos por causa dessa linha que tem aqui, tá vendo? Depois dela, você não tem mais essas 2 linhas. Então, este aqui é o último ponto. Aqui você já não tem, tá vendo? Nem aqui, olha como é diferente. Então, quando tiver essa linha aqui, é porque esse é o último ponto. Eu segui com o meu trabalho até quase alcançar a medida do pescoço até a base da cauda do cachorro, porque agora a gente vai trabalhar no entorno. Como eu vou fazer várias carreiras, eu parei uns 3 centímetros antes de atingir essa medida do pescoço até a base da cauda, para eu ter margem para eu fazer uma barra mais larga aqui. Agora presta atenção, quando você fizer a última carreira aqui, se aquela parte gordinha onde você emendou a gola está para dentro e o seu trabalho está nessa posição aqui, tá vendo? Porque agora a gente vai finalizar essa carreira. Se você não for mudar de cor, você vai continuar fazendo aí com a sua cor. Eu vou mudar de cor e vou virar o trabalho. Então olha só, faltam 2 pontos, vou fazer os 2 meio pontos altos juntos, né? Fechados juntos, só que eu não vou terminar, porque eu quero voltar à cor laranja, na cor da gola que eu fiz e daquela lista. Então eu vou terminar esses 2 meio pontos altos fechados juntos com a minha nova cor. Uma corrente, faz uma corrente e vira o seu trabalho. Por que eu falei isso? Para essa parte estar nessa posição, porque agora a gente vai trabalhar ao redor e quando você vestir o seu cachorrinho, essa parte aqui, desses entornos que a gente vai fazer, uma carreira ou 2 ou 3, quantas você quiser, ficar com essa parte bonitinha aparecendo, porque se você fizer o contrário, vai ficar do avesso os meio pontos altos, entendeu? Então faça nessa posição. Agora a gente vai fazer meio pontos altos, desde o primeiro aqui, pula apenas a corrente que você fez, e vamos continuar agora trabalhando os meio pontos altos. Se você estiver mudando de cor, mesma coisa. Fez alguns pontos com essa nova cor, dá uma puxadinha aqui, corta essa linha da cor que você não vai mais trabalhar
e dá um nó não muito apertado e o outro sim um pouco mais apertado e depois esconde. Mas se você não estiver mudando de cor, mais fácil, né? Você não precisa fazer nada disso aqui que eu tô fazendo. Aqui é o último meio ponto alto que eu tenho dessa face, né? Agora eu vou começar a fazer meio pontos altos onde eu fiz as diminuições. Não tem uma regra exata onde você vai colocar o ponto, você vai usar o bom senso. Eu comecei a minha carreira do contorno aqui. Quando eu cheguei nesta pontinha, eu fiz 2 meio pontos altos para poder fazer a curva aqui numa maneira mais suave. E aí eu fiz um meio ponto alto em cada carreira que a gente tem. O trabalho dá uma emborcadinha, tá vendo? Mas é legal, porque é isso que vai dar meio que uma capinha pro seu cachorro, sabe? Vai fazer aquela curvinha nas costas dele e vai vestir melhor. Aqui você vai fazer um meio ponto alto em cada carreira que você tem. Quando você chegar aqui, também faça bem na curvinha 2 meio pontos altos no mesmo. Mesma coisa aqui, 2 meio pontos altos no mesmo e continua da mesma forma nessa lateral, fazendo um meio ponto alto em cada carreira que você tem. Já estou terminando essa primeira carreira do acabamento, já fiz o último ponto, agora eu também vou fazer um outro aqui dentro, para também nessa ponta a gente ficar com 2 meio pontos altos. E aí você fecha com ponto baixíssimo no primeiro meio ponto alto que você tem, faz uma corrente. Se você quiser fazer só uma carreira desse acabamento, você já pode cortar a sua linha e esconder e tá pronto. Agora só falta a gente fazer aquela faixa aqui. Eu ainda vou fazer mais 1 ou 2 carreiras e aí eu volto pra gente fazer o fechamento. Se você vai fazer mais carreiras, mesma coisa. Fez a corrente, faz o meio ponto alto aqui neste primeiro e continua com um meio ponto alto em cada ponto que você tem. Agora não precisa mais fazer 2 no cantinho, tá? A não ser que você queira, mas não há necessidade. Terminei de fazer esse contorno de meio pontos altos. Na última carreira, fechei do jeito normal. Fecha com um ponto baixíssimo e faz uma corrente e esconde a sua linha. Agora, para a gente fazer a faixa do acabamento, vocês vão ter algumas opções. Ah, outra coisa que eu queria comentar. Eu fiz 10 carreiras de diminuições nesse trabalho. Esse trabalho aqui da minha cachorrinha pequena, eu fiz apenas 8 carreiras de diminuições. Mas é isso, você vai fazer de acordo aí com o que você achar melhor. Agora a gente vai falar sobre esse fechamento. Vocês não reparem porque essa roupinha realmente é muito velha, tá? Eu fiz uma faixa do lado de cá e a outra do outro lado e eu havia fechado com velcro. Eu colei velcro porque eu fiquei com preguiça de costurar na época e colei. Só que com o passar do tempo, o velcro começou a soltar. Esse aqui começou só a soltar, ainda nem consegui tirar. E o lado de cá soltou tudo. Depois eu coloquei esses tic-tacs. Agora, nessa outra roupinha, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer uma faixa só e vou colocar botões aqui desse lado, né? Para fechar. Vou fazer casas, né? Na ponta da faixa para eu fechar com esses botões. Agora você tem que pensar de acordo com o tamanho do seu cachorro. A Penny, que é a minha cachorrinha, ela é pequenininha. Então eu fiz essa faixa aqui 6 centímetros. Essa da Pipa, como ela é uma cachorra bem maior, eu vou fazer uma faixa mais larga. Você pode fazer da largura que você quiser. Só presta atenção, porque como a minha cachorrinha é fêmea, eu posso caprichar na largura aqui. Agora, se você tem um cachorrinho macho, aí tem que deixar o espaço pro bilau dele, né, tadinho? A roupinha da Penny eu soltei 8 centímetros, a faixa ficou com 6 e da faixa até o fim da roupa tem 13, 14 centímetros. A da Pipa eu já marquei aqui, eu coloquei marcadores onde eu achava que ia ficar legal, experimentei a roupinha nela e deu certinho. Ficou com 13 centímetros do finalzinho aqui até o marcador, de um marcador ao outro 15 centímetros e do marcador até o fim da roupinha 18 centímetros. Para fazer a faixa eu vou fazer o mesmo ponto que eu usei na gola e vou usar a mesma agulha que eu usei para fazer a gola, a 3,75 milímetros. Você vem no primeiro
marcador, introduz a sua agulha, busca a linha lá de trás, faz uma corrente, pega as duas linhas, fica mais bem preso, tá? Aí você solta aquele rabinho e trabalha só com a linha que você vai usar. Faz o ponto baixo aqui neste primeiro e um ponto baixo até chegar no segundo marcador. Alcancei o segundo marcador, faço o ponto baixo nele também, uma corrente e viro o trabalho. Você se lembra como a gente fez a gola? Pula essa correntinha que você fez e no primeiro, pegando só a alça de trás, você faz o ponto baixo. Continua com essa sequência até o fim da carreira. Chegando no fim da carreira, o penúltimo eu também pego a alça de trás e o último ponto, aí você pega as duas alças, faz o ponto baixo e repete essa carreira agora várias vezes. Mesma coisa, não tem um número de carreiras, porque vai depender do tamanho do seu cachorrinho. Se ele é um cachorrinho bem gordinho, você vai ter que fazer muitas carreiras. Se ele for um cachorro bem magrinho, menos carreiras. Se você quer fazer igual aquela outra roupinha da Penny, com outra faixa dessa daqui do outro lado, você conta os pontos aqui e repete do outro lado, faz exatamente o mesmo número de pontos que você fez aqui, né? E faz mais um tanto para trespassar e você poder fazer o fechamento com velcro, com botões, com tic-tac, do jeito que você quiser. Eu estou planejando colocar os botões mais em cima, porque como a minha cachorra é muito grande e ela não fica quieta, porque ela ainda é uma filhotona, eu acho que vai ficar mais fácil o acesso para eu fechar aqui em cima do que embaixo na barriga dela. A Penny fica super quietinha, eu fecho na maior facilidade, mas a Pipa ela é mais destrambelhada, vamos dizer assim. A medida que eu preciso dessa faixa é de 30 centímetros. Eu estou com 28, porque agora eu vou fazer as casas para os botões. Então você repara se o seu acabamento aqui está com a parte bonita, né, virada para fora, porque aqui é o avesso dos pontos, dos meio pontos altos. Então você deixa o seu trabalho assim bonitinho. Se você vai fazer como eu, a próxima carreira eu vou fazer as casas. Vocês estão vendo que aqui a gente tem, cada gomo desse são 2 carreiras. Então eu terminei com o gomo certinho, porque eu quero a casa, as casas, né? No meu caso eu vou fazer 2 casas. Eu quero que elas fiquem aqui nesse sulco, tá vendo? E não no meio desses gomos. Então você faz esse gomo último completinho, para agora sim a gente fazer as casas. Eu vou colocar 2 botões, porque eu vou colocar botões grandes e vai ficar numa proporção boa, tá vendo? Se a sua faixa for mais larga, você pode colocar 3 botões. Se ela for estreitinha, você pode colocar um botão apenas. Agora pega uma linha contrastante com o seu trabalho e coloca numa agulha de tapeçaria para a gente marcar o centro dessa faixa. Gente, eu fiz o seguinte, eu marquei esses 2 pontos centrais, pulei 2 pontos na beiradinha e marquei os outros 2, pulei 2 pontos, a correntinha não conta, tá? Pulei 2 pontos e marquei os 2 seguintes. Eu estava planejando colocar apenas 2 botões, mas agora com essas marcações eu já estou pensando em colocar 3. Bom, marcações feitas, vamos começar a carreira onde a gente vai fazer as casas agora. Eu fiz uma corrente, vou virar o trabalho. Aqueles 2 pontos que eu pulei, eu vou fazer um meio ponto em cada um deles, também pegando só a parte de trás do ponto. Como a minha casa, eu vou usar apenas 2 pontos para fazer a casa, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, e vou pular esses 2 pontos. No próximo, eu vou fazer o ponto baixo, também pegando a alça de trás. Fazendo essas 2 correntes e pulando 2, o botão vai passar certinho, tá vendo? Tem que passar um pouco apertado para ele não ficar soltando depois. Então, se o botão que você vai usar for maior, você pode ter que soltar 3 pontos aqui e fazer 3 correntes. Faça o teste quando você estiver nesse ponto. E se o botão for um pouco menor, você vai pular apenas um ponto aqui, fazer uma corrente e continuar com os pontos baixos.
sempre pegando só a alça de trás. Os pontos baixos até eu alcançar o lugar que eu vou colocar o próximo botão, que vai ser aqui. Vou pular também 2, então vou fazer 2 correntes e o ponto baixo nos próximos. Alcancei a próxima marcação, os 2 que eu marquei, 2 correntes e os 2 pontos baixos. O último a gente pega as 2 alças. Faz uma corrente, vira o trabalho, um ponto baixo em cada ponto. Agora, onde a gente pulou 2 pontos e fizemos 2 correntes, eu também vou fazer 2 pontos baixos ali naquelas correntes e vou continuar dessa forma até o fim da carreira. Onde você tem o espaço, né? Você pode ter 3 correntes aqui, você faz os 3 pontos baixos. Se você tem só uma, né, porque o botão é menor, você vai fazer apenas um ponto baixo naquela corrente que você fez. Agora a gente já pode tirar os marcadores. Eu estava planejando terminar meu trabalho nessa carreira acima das casas. Só que eu estou pensando aqui, quando tiver fechada a roupinha, o botão vai ficar muito na beirada, então eu vou fazer mais 2 carreiras, só que eu vou fazer um pouco diferente, também para não ficar com esse biquinho aqui. Eu quero isso mais arredondado aqui na ponta. Então a gente vai fazer da seguinte forma: faz uma corrente, vira o trabalho, e agora a gente vai fazer 2 pontos baixos fechados juntos. Pula a correntinha que você fez. No seguinte, você introduz, busca lá de trás, não termina o ponto baixo. No próximo ponto, você introduz, busca lá de trás também, ficou com 3 argolinhas na agulha, dá a laçada, termina o ponto baixo. Agora você continua com um ponto baixo em cada ponto que você tem, sempre pegando só a alça de trás. Quando você tiver apenas 2 pontos, faz a mesma coisa. Introduz, busca lá de trás, não termina o ponto baixo. Introduz no último, só que pegando as 2 alças, busca lá de trás, termina o ponto baixo, uma corrente e repete igualzinho a essa carreira. Pula a corrente, no próximo introduz, buscou, no seguinte introduz, buscou, termina o ponto baixo. Continua com os pontos baixos e lá nos 2 últimos faz a mesma coisa, os 2 pontos baixos fechados juntos. O primeiro introduz, o segundo pegando as 2 alças, fechou, faz uma corrente, tá vendo? Fica mais arredondado, fica mais bonitinho. Se você quiser, você já pode cortar a sua linha, escondê-la, daí é só você pregar os botões e o trabalho tá pronto. Mas eu ainda quero fazer uma carreira em toda a volta de pontos baixos, tanto na faixa como ao redor aqui da roupinha. Então eu vou fazer um ponto baixo bem aqui neste primeiro, na verdade eu vou fazer 2 pontos baixos aqui, o primeiro e o segundo, para dar essa arredondadinha aqui, e um ponto baixo acima de cada carreira, né? Cada gomo desse são 2 carreiras, então em cada gomo eu vou ter 2 pontos baixos. Fiz os pontos baixos aqui usando a mesma agulha que eu usei na faixa. Agora, a hora que você chegar aqui onde você tem os meio pontos altos que você trabalhou com a agulha maior, você volta a fazer os pontos baixos com essa agulha, tá? Com a mesma agulha que você usou para fazer os meio pontos altos, só que fazendo pontos baixos. Porque senão seu trabalho vai começar a emborcar demais. E aí você faz a volta toda com pontos baixos. Quando você alcançar de novo a faixa, você volta a trabalhar com a agulha menor. Se você usou a mesma agulha para fazer todo o trabalho, aí não tem erro, né? Vai embora usando a mesma agulha. Pronto, terminei de fazer o contorno todo. Aquele ponto onde está saindo a correntinha a gente não faz. Vou fechar com um ponto baixíssimo, uma corrente, e a gente já pode cortar a linha, porque agora falta apenas colocar os botões. Eu já experimentei a roupa na pipa, e exatamente a roupa fechada assim, dessa maneira, bem natural, tá vendo?
dá certinho onde eu vou colocar os botões. Só que como essa faixa, ela estica, eu vou subir um pouquinho mais os botões, então eu vou marcar aqui onde eu quero, com aquelas mesmas linhas que eu usei para marcar as casas, eu vou marcar onde eu quero os botões. Depois que vocês marcarem, levanta aqui e vê se eles estão bem alinhadinhos, tá? Porque senão vai ficar feio se você colocar um botão aqui, o outro ali, então eles têm que ficar bem alinhadinhos. Eu vou dar um nozinho aqui, só para não ter risco, só um nó, não precisa dar dois não, porque senão depois fica difícil para você cortar. Agora é só pregar os botões, mas usa essa cor de linha, tá? Porque senão o acabamento aqui, se você usar a outra cor, vai ficar feio aqui atrás. Escolhe uma agulha, testa antes, porque precisa passar aqui nos buraquinhos. Eu vou dar uma dica aqui que parece uma bobagem, mas como a gente tem que usar uma linha mais fina para passar nos buraquinhos dos botões, às vezes é difícil para você colocar, né? Você pode usar aquele passador de linhas, né? Mas se você dobrar a sua linha aqui bem apertadinho, você consegue passar, tá vendo? Gente, prenda muito bem esses botões, tá? As duas pontas eu fui dando nós e depois que estava bem preso eu escondi as linhas. Tá vendo que ficou até um pouco afundadinho, né? Para prender muito bem mesmo. Tá aí uma foto da Pipa vestida com a roupinha, ficou muito linda. Já pedi no início do vídeo, vou pedir agora aqui no final do vídeo para você se inscrever no canal e clicar no sininho para acompanhar todas as novidades que eu colocar aqui no canal. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, gente!